Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Esse é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 2. E eu estou usando aqui esta ferramenta de inteligência artificial para fazer um estudo bíblico deste texto, e nós iremos fazer esse estudo e, ao mesmo tempo, vamos fazer uma crítica ao estudo, vamos avaliar se essa ferramenta é segura, se ela é confiável para a gente estudar teologia, estudar textos bíblicos. Então, eu quero que você acompanhe comigo o resultado desse estudo e depois, no final, a gente faz uma conclusão ali, dizendo se vale a pena a gente usar, se é perigoso a gente usar ou não. Ok? Então, eu comecei aqui pedindo para ele explicar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 2, que é esse texto que nós lemos. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o verso, dividir o verso em pedaços, em partes, e vai explicar cada uma dessas partes. Então, ele começa aqui dizendo, nessa parte aqui, até o dia em que foi levado às alturas, ele vai dizer que aqui Lucas está se referindo à ascensão de Jesus. Ele recorda que, após sua ressurreição, Jesus permaneceu ainda um período de 40 dias, isso vai estar explicado no verso seguinte, com os discípulos, ensinando, aparecendo a eles, confirmando que estava vivo. É um ponto importante aqui, que ele ressalta. E esse dia em que foi elevado marca o encerramento da presença física de Cristo na Terra e o início de uma nova etapa, a atuação do Espírito Santo na igreja. Então, ele faz aqui uma boa definição, dessa primeira parte aqui desse texto. Aí, na sequência, ele divide ainda, depois de ter dado mandamentos. Então, ele fala que Jesus não partiu de forma abrupta, antes de subir aos céus, ele deixou instruções claras aos apóstolos. Essas ordens eram fundamentais para a missão da igreja nascente. E aqui ele cita duas ordens diretas, que era permanecer em Jerusalém até receberem o Espírito Santo, no verso 4, e anunciar o evangelho até os confins da terra, no verso 8. Aqui a gente pode fazer uma pausa para discutir se os mandamentos ou as instruções que Jesus deixou se resumia basicamente a essas duas aqui, ou se o Lucas está falando aqui de todo o conjunto de ensinamento que Jesus fez durante toda a sua vida. Esses dois aqui, eles são bastante evidentes, estão aqui nesse mesmo capítulo de livro de Atos. Então, obviamente que sim, essas duas instruções eram instruções diretas, objetivas, que aparecem aqui. Mas penso eu que a gente pode entender essas instruções, esses mandamentos, a todo o conjunto da obra de Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou durante sua permanência aqui com os apóstolos. Então, é possível. Então, essa ferramenta aqui entendeu que se tratava basicamente dessas duas instruções. Mas eu acho que seria mais seguro a gente pensar isso de uma forma um pouco mais ampla, o que inclui, obviamente, isso aqui. Se bem que anunciar o evangelho até os confins da terra é algo extremamente amplo. Então, está aqui esse ponto 2. Depois o ponto 3, pelo Espírito Santo. Ele vai dizer que tudo isso que ele fez foi pelo Espírito Santo. Isso mostra que o próprio Jesus, durante o seu ministério, agiu em sintonia com o Espírito Santo. Até as instruções finais que ele deu aos apóstolos foram guiadas pelo Espírito. Isso reforça a ideia central de Atos. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo, não apenas pela vontade ou força dos homens. Na verdade, muito menos pela vontade ou força dos homens. Uma vez que esses apóstolos, quando capacitados ali, eram homens comuns, eram homens do povo, e que não tinham, obviamente, poder, não tinha força, não tinha autoridade nenhuma para fazer o que fizeram, se não fosse a ação do Espírito Santo na vida deles,
Então, obviamente, isso é um ponto muito forte no livro do Atos, né? O Espírito Santo no livro do Atos realmente uma questão central. Então, acho que bem colocado aqui. Aos apóstolos que escolhera, esse ponto ele diz que Jesus não deixou a missão aberta a qualquer pessoa, mas escolheu apóstolos específicos. Esse termo apóstolo significa enviados, eles seriam testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição, recebendo autoridade para estabelecer as bases da fé cristã. A escolha dele mostra que a missão da igreja tem ordem, fundamento e liderança definida por Cristo e não por iniciativa humana. Isso aqui é muito importante. Eu acho que aqui essa ferramenta agora fez um resumo aqui bem interessante, né? Em épocas que nós vivemos com tanta turbulência, né, nesse meio cristão, a gente precisa voltar para essa base aqui, né? Existia uma ordem, o próprio Jesus estabeleceu essa ordem, ele escolheu pessoas específicas, ele deu ordens para eles, né? Ele preparou, capacitou essas pessoas, enfim. Então, é muito importante entender esse ponto aqui, né? Eu acho que isso aqui cabe para cada um, para cada cristão entender aí que a igreja não é feita de qualquer forma, ela tem ordem, ela tem fundamento, né? E ela tem pessoas, né? Existem pessoas certas para conduzir, né? Muitos às vezes se voltam contra as autoridades eclesiásticas e tal. Elas erram, evidentemente, né? Mas esse texto aqui, o próprio Jesus deixou essa base importante, né? Deixou pessoas específicas para cumprir esse papel. E aí ele faz um resumo teológico, né? Mostra que a transição entre o ministério terreno de Jesus e a missão da igreja, Cristo, né, guiado pelo Espírito Santo, deu instruções aos apóstolos, escolhidos antes da sua ascensão. Esse verso é como um marco de continuidade. O que começou no Evangelho, a vida e obra de Jesus, agora prolonga em Atos a vida, a missão da igreja pelo Espírito Santo. Então, muito bem colocado, muito bem explicado ali esse versículo, né, parte por parte. Mas eu continuei aqui, ó. Eu pedi para ele, falei o seguinte, olha, eu perguntei, a ascensão de Jesus foi visível aos apóstolos? Né? Porque esse texto aqui desse verso 2 não deixa isso claro, né? Então eu quis testar aqui a ferramenta para ver se ela conseguia fazer correlação com outros textos para responder então essa pergunta. E ela diz que sim, a ascensão de Jesus foi visível aos apóstolos e o próprio livro de Atos deixa isso claro. Então, ó, veja que ela buscou então a correlação e ela vai citar aqui Atos 1, 9 a 11, né? Quando diz, e quando dizia isso, né, Lucas está relatando, né, o que aconteceu, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Então está aqui, ó. Foi visível, quer dizer, os apóstolos viram Jesus subindo aos céus até um determinado ponto, quando as nuvens o encobriu, né? E aí eles não viram mais. Mas então, estando com os olhos fitos no céu, ou seja, isso foi um evento extraordinário. Imagina, você está ali vendo Jesus subir ao céu, isso é uma coisa extraordinária. Então é natural que eles estivessem ali, usando a linguagem de hoje, eles não estavam nem piscando, né? Enquanto ele subia, ó, olhos fitos aos céus enquanto ele subia. Eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ó, entende? Então ele reforça aqui várias vezes, né? Não só apenas uma vez, mas ele reforça várias vezes que essa subida de Jesus ao céu foi visível para eles, né? E aqui, nessa parte aqui do verso, ainda tem mais essa afirmação importante, que essa visão que eles tiveram mostra como será a volta de Jesus. Da mesma forma que ele foi visto, né, indo para o céu, ele vai ser visto voltando, né? Então, esse é um ponto muito importante para entender a ascensão de Jesus e também a sua volta, né, no sentido
objetivo da coisa, como isso é muito especulativo às vezes, como vai ser a volta de Jesus, vai ser visto, não vai, né? Há muitas ideias sobre isso, mas esse texto aqui deixa bastante claro. Foi um evento extraordinário, espetacular, né? Fora dos padrões comuns da época e de qualquer época, evidentemente, e assim vai ser nos fins dos tempos também, né? Então está aqui. E aí ele vai ainda trazer aqui alguns pontos, dizendo que foi um testemunho ocular, né? O texto sublinha que eles viram Jesus sendo elevado, não foi uma experiência apenas espiritual ou simbólica, como alguns podem pensar, mas um evento real, físico e visível. Evento real, físico e visível, né? Isso era importante porque os apóstolos seriam testemunhas da ressurreição e também da ascensão. Lembra que lá no texto inicial ele ressalta que Jesus, depois da ressurreição, estava vivo entre eles e permaneceu durante 40 dias? Então, isso deu um objetivo. Por que Jesus ficou entre eles durante 40 dias? Porque eles seriam testemunhas oculares. Para eles testemunhar alguma coisa, eles precisariam presenciar, precisava de uma experiência. Assim como a ascensão de Jesus. Como é que eles iam depois explicar para as pessoas que Jesus ascendeu ao céu se, num dado momento, Jesus estava com ele, depois Jesus simplesmente desapareceu? E aí eles falam, ele só pode ter subido ao céu, né? Então seria assim eles chegariam a essa conclusão por eles mesmos. Mas é diferente o que aconteceu. Eles viram, né? Então eles são testemunhas oculares. Isso é muito importante para a fé cristã, porque ela não é baseada numa suposição, né? Ela é baseada em fatos, né? É claro que a questão espiritual existe, a questão de fé não depende necessariamente de fatos, mas este caso aqui, né, a obra de Jesus, houve testemunhas oculares que viram Jesus, que viram participaram ali da sua morte, né, viram Jesus morrer, viram Jesus ressurreto e viram Jesus subindo ao céu. A nuvem que o recebeu. A nuvem que aparece aqui não é uma nuvem comum apenas. Na Bíblia, a nuvem muitas vezes simboliza a presença de Deus, né? Então, isso mostra que Jesus não apenas subiu ao céu, mas foi recebido de volta à glória do Pai. Os anjos confirmam, os dois homens vestidos de branco interpretam o acontecimento para os discípulos, da mesma forma que Jesus subiu visivelmente, ele voltará, né, à segunda vinda, também de maneira visível e gloriosa. Ele faz aqui uma conclusão que reforça aquilo que eu já falei. A ascensão não foi um evento, foi um evento visível, concreto e testemunhado pelos apóstolos. Isso dava certeza de que Jesus não apenas desapareceu, mas foi exaltado ao céu, inaugurando o seu reinado ao lado do Pai. Então, está aqui. E aí ele fala, quer que eu prepare também um paralelo bíblico com outras passagens onde a ascensão e exaltação de Cristo é mencionado? Eu falei que sim. E aí ele vai citar aqui os textos de Lucas, né, 24, 50 e 51, onde o próprio Lucas diz, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se dele e foi levado aos céus. Né? Então, mesmo Lucas, do texto de Atos, registra também no seu evangelho. Marcos, por sua vez, em 16, 19, vai dizer, ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O evangelho de João vai fazer isso, em João 20, 17, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E nas cartas, né, do Novo Testamento, lá em Efésios, Paulo também vai ressaltar isso, e em Hebreus, o escritor aos Hebreus também vai afirmar isso, né, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, para agora comparecer diante de nós, para comparecer por nós diante de Deus. Então, todos esses textos são correlatos e reforçam, né, que isso não foi um evento comum, mas foi um evento, testemunhado, né, pelos apóstolos. Bom, é isso. E aí, o que você achou desse estudo? Você achou que está coerente, que essa ferramenta foi assertiva? Eu achei bom, eu achei que foi um estudo bom, eu achei que ela não errou aqui em nada, né? Seguiu aqui uma linha
tradicional, uma linha de interpretação muito bem feita. Claro, pode-se ainda aprofundar em alguns pontos, evidentemente que sim, mas eu acho que nos pontos que ela trouxe aqui, não cabe aqui a gente fazer questionamentos. Né? Então, eu acho que sim, diante disso, baseado nesse estudo que nós fizemos, é possível você usar uma ferramenta de inteligência artificial para produzir estudos bíblicos. Agora, é importante que você faça isso que nós fizemos, né? Que você questione, que você faça crítica, que você avalie o texto, porque essas ferramentas podem errar, né? Elas podem errar, mas quando você faz isso com responsabilidade, eu creio que seja aí uma boa ferramenta para você entender melhor aí os textos bíblicos. Deus abençoe, obrigado por ter ficado até aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe outros vídeos aqui com outros estudos que nós estamos fazendo.